Começando mais um Benjamin Múcio. Quem está com a gente também é a KTO. Você acessa lá kto.bet.br. A KTO é uma das primeiras bets regularizadas no Brasil. Vai lá, precisa ter mais de 18 anos. Faz tua aposta, faz tua fezinha, mas não esquece que eu falo sempre desde lá de trás. A aposta não é investimento, não é renda extra para você se divertir, é para você brincar com responsabilidade. Não façam loucuras, KTO. Tamo junto! Olha, hoje, mano, caraca, uma salva de palmas para essa dupla. Olha, temos hoje, tá sério também, tá sisudo, dá um sorriso. Situação, né? Calma. Temos hoje aqui, olha, os dois caras que conhecem absurdamente de Corinthians. Estou recebendo aqui, talvez, os caras que mais conhecem de bastidor de Corinthians. Rodrigo Vessone, meu parceiro de longa data do meu timão. Marco Belo, meu parceiro de longa data da Rádio Transamérica. Hoje é dia de passar o Corinthians a limpo aqui. Porque vocês sabem até quanto o Corinthians paga de conta de luz, quanto vocês sabem tudo. Primeiro eu quero perguntar para vocês dois logo de cara. Eu sempre falei que o Duílio Monteiro Alves é o pior presidente da história do Corinthians. Ponto. Pergunto. Vou queimar minha língua? Olá, Benja. Prazer de novo estar aqui, tá? Foi um prazer, já tive uma vez no Benjamin Múcio e foi muito legal a repercussão também. Obrigado pelo convite de novo. Obrigado, Vessone. Eu acho que para mim a situação está clara, né? Um terminou o seu mandato, o outro sequer conseguiu chegar na metade dele e está indiciado pela Polícia Civil e tudo mais. Acho que isso daí para mim já, a resposta na minha cabeça ela já está aí, que certamente o Augusto já teve uma administração muito pior do que a do Duílio nesse sentido, e se fosse outro também seria pior. O fato dele não ter conseguido nem terminar, claro que daqui a um mês tal, ele pode voltar na Assembleia dos Sócios. Isso é uma outra situação. Você acredita que o sócio pode votar para ele voltar ou não? Acho que não. Eu acredito que não. Claro que eleição, essas coisas aí de política, a gente sempre acontece surpresas, mas de maneira geral eu não acredito, ainda mais, sobretudo depois do indiciamento da Polícia Civil e tal. Acho que o sócio do Corinthians, nesse sentido, vai pesar muito, além de várias questões, que depois a gente vai abordar. Mas estão respondendo a sua pergunta de maneira bem prática. Quem não termina nem o mandato e se torna o primeiro presidente em exercício da história do futebol brasileiro, porque a gente foi para a imprensa inteira de Minas, fomos perguntar, nunca tinha acontecido nos times de Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, nenhum presidente na história em exercício tinha sido no Cruzeiro, indiciado durante, ele já tinha saído do Inter, que recentemente em 2016, o Piffer, acho que era, eu não lembro, já tinha ido embora também, enfim, mas em exercício a imprensa não conseguiu, a gente foi buscar e a gente não achou um caso parecido com esse. Então, já respondendo a sua pergunta, para mim está claro que ele não voltando em agosto na Assembleia dos Sócios, para mim ele vai confirmar ali como o pior desempenho ali de um presidente na história do clube, pelo menos desde que eu sou nascido em 79. Queimei minha língua, Marco? Benja, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Cara, para mim o Augusto Melo ultrapassou de longe o Duílio, o Andrés, o Gobi, o Roberto. O Roberto iniciou um processo de impeachment, que acabou nem começando, né? Ele parou antes de começar, porque ele tinha uma assinatura que era anterior à data da posse dele. Olha a diferença do que está acontecendo com Augusto Melo. Então não é só o fato dele estar indiciado, como bem disse o Vessone, é a gravidade das acusações contra ele. É um negócio absurdo. São 273 páginas. Surpreso? Com o tamanho, sim. Com o que aconteceu, não. Com o tamanho, com a gravidade, sim. Agora, desde lá de trás, quando surgiram os primeiros indícios de que havia irregularidades, a gente sabia que o negócio ia crescer. Mas você não achava que era nesse nível? Nesse nível, não. Você também não achava que era nesse nível, professor? Não, nesse nível não, e nem com a quantidade de situações que a gente está vendo, né? Então, excesso de contratações na base, agora esse lance do indiciamento por conta de um comissionamento de um patrocinador,
de quase 20 grandes cargos, assim, de diretores ou superintendentes pedindo para ir embora, saindo do governo. Então, a gente já teve aí, o clube já teve 3 jurídico, 3 do marketing, 3 administrativo. Eu não imaginava que ia ter todas as áreas algum problema nesse sentido em 1 ano e meio. Eu acho um negócio, isso eu não esperava. Essa quantidade de coisas, sinceramente, para mim é muito surpresa. Hoje saiu um negócio que da comissão, aquela comissão da Vaidbet, que era de 25 milhões de reais, que o Augusto estaria devendo dinheiro para agiotas, para influenciadores, e que essa comissão era para pagar esses caras. É isso? Isso faz parte do depoimento do Rubão. Ah, foi o Rubão que falou isso? Foi o Rubão. E está no inquérito, eu li parte do inquérito, porque foram 273 páginas que saíram ontem, é um negócio de louco, assim, é muita coisa. Enciclopédia, velho. É muito longo. Então eu li uma parte e eu li essa parte do Rubão. Está assim, Rubão testemunha que, e aí ele fala isso, não foi investigado, não foi apurado. Mas segundo o Rubão, o Augusto estaria devendo para agiotas que estariam inclusive o ameaçando. Isso está no inquérito, mas não está investigado, está nas palavras dele ainda. O inquérito que saiu ontem vai gerar vários outros inquéritos. O inquérito que saiu ontem vai gerar um inquérito do crime organizado, vai gerar um inquérito disso que o Rubão falou, vai gerar um inquérito da empresa do Cassundé, vai gerar vários outros inquéritos. O inquérito de ontem foi o da Vaidbet, mas vai acontecer muita coisa ainda pela frente. Não acabou ontem. Vai sair gente presa do Corinthians? Ai, cara, essa é uma pergunta difícil, porque o Ministério Público, agora, qual é o próximo passo? O Ministério Público vai pegar esse relatório final, essas 5 pessoas que estão indiciadas, e vai dizer, ok, eu estou acatando isso e transforma os 5 em réu. Ou diz, ó, não gostei muito da apuração, acho que está fraco o relatório, eu vou arquivar. São os 2 caminhos que vão tomar. Então, tudo depende, essa continuidade que você está perguntando, do Ministério Público, que acompanhou, aliás, boa parte dos depoimentos e tudo mais. Se o Ministério Público acatar isso e transformar os 5 em réus, obviamente que aí entra a nossa lentidão da nossa justiça. Isso é papo para daqui a 8 anos, quando for lá para Brasília, provavelmente, a gente voltar aqui no Benjamin Multi e falar, ó, aquela nossa previsão acabou acontecendo. É muito difícil, a justiça é muito lenta no Brasil, é muito processo para olhar. Então, não é uma coisa para agora, é muito difícil a gente ter um diagnóstico agora, sendo que não tem nem a apreciação do Ministério Público. O Ministério Público apreciou e acatou, abriu um processo, transformou eles em réus, aí vai durar muitos anos isso. Então, é muito difícil antecipar tanto assim, Benja. Vou fazer uma pergunta fácil para vocês. Quem vai ser do Corinthians? Essa é facinho. Porque Fazem todo dia essa pergunta para mim. a curto e médio prazo, minha opinião, o Corinthians está ferrado. Não tem mágica. Não tem o que fazer. Não dá para consertar um clube que, na minha opinião, está num processo de falência tanto financeira quanto falência moral. E o pior, que agora o Corinthians tem que marcar a eleição. Eu também não consigo enxergar hoje ninguém lá dentro capaz de falar, vamos reestruturar esse clube. Prova disso que o Osmar Stabile entrou agora, a qual não vejo ele com a menor condição também de ser presidente do Corinthians. Nem é ele que está mandando, é? Ele não é ele. É um colegiado de pessoas, incluindo turma. Coisa que aparece, mas... e montou uma diretoria lá que é toda dos caras da renovação e transparência. É que todos vão ser, né? Depois de 16 anos é muito difícil aparecer alguém simples que não foi, dois. né? O Augusto era também. Uma pergunta simples. O que vai ser do Corinthians? Cara, eu acho que assim, se você mudar o estatuto do Corinthians e colocar o fiel torcedor para votar, você vai aumentar o número de sócios votantes, mas vai ter as mesmas pessoas como possibilidade de candidatura, não vai mudar nada. Você ter só os conselheiros, os 300 conselheiros podendo se candidatar, não vai mudar nada. Você tem que mudar muito mais do que desculpa, isso é legal você falar, porque o torcedor põe na cabeça isso. O fiel torcedor tem que votar. Ok. Vai votar em quem? Nos mesmos. Por exemplo, se fosse na eleição passada, o fiel torcedor estaria votando no André Negão ou no Augusto.
Até que ia porque mudar? eles fazem o filtro de propósito, né? Então, por exemplo, eu me tornei há cerca de 6 meses, eu me tornei sócio do clube. Faltam 4 anos e 6 meses para eu ter direito a voto. Esse já é um filtro. É uma quarentena de 5 anos. Vamos dizer que eu tive meu primeiro direito a voto. Eu vou querer tentar ser conselheiro do Corinthians. Eu tenho que ter 2 mandatos, ou seja, para poder tentar ser candidato a presidente. Na melhor das hipóteses, são 11 anos, daqui a 11 anos da minha vida, eu vou ter direito a isso. Então, o filtro já é exatamente para ficar... feito para você. É feito para ficar as mesmas pessoas o tempo inteiro, só mudando ali. Um é branco, o outro usa a camiseta preta, o outro a cinza, passa 3 anos, o cara troca para branca, e eles vão só entre eles. Então, é difícil ter uma perspectiva. Hoje é um clube que tem que fazer 300 milhões simplesmente para não sair para enxugar gelo, é de juros 300 milhões. Então, você fatura alto? Sim, porque é um torcedor que faz o coisa faturar. Mas faturou agora 1 bilhão e 100, 300 milhões foi pro ralo. Gente, só para pagar juros. É como se você tivesse 2 times para pagar por mês. Exato. É praticamente uma folha salarial, são mais de 20, quase 20, 22, 23 milhões por mês. E além disso, uma falta de planejamento absurda, né? Porque o Corinthians tem um time que tá brigando na parte de baixo com a segunda ou terceira maior folha salarial. Tem folha salarial igual dos times que estão disputando o Mundial. 20, 25 milhões de reais por mês. Então, um clube que deve o que deve, pagando isso de folha salarial para os jogadores que tem, é uma falta de planejamento absurdo. Que nem o Vessone falou, diretor de futebol que saiu, diretor financeiro que saiu, diretor jurídico. Como é que você vai fazer um planejamento assim? Não tem. A sua pergunta, assim, é uma coisa que eu vou tentar colocar aqui. É duro. Falar real, Vessone, pro torcedor. É duro a gente ter qualquer tipo de parte positiva diante de um cenário como esse, que você não vê perspectiva, são as mesmas pessoas, o juro rolando, dívida para tudo que é lado, tentativa de bloqueio. Mas eu acho que, assim, de verdade, o torcedor não pode desistir. O torcedor tem que se manter firme nisso. O que o torcedor pode fazer? Ele vai no jogo, ele paga ingresso. Isso. O que mais ele pode fazer? Neste momento de chateação, de falta de luz no fim do túnel, ele é legítimo e justo. Só que o torcedor não pode desistir. Essas pessoas que transformaram o Corinthians nisso, que levaram essa dívida alta e que deixam um cenário como esse, essas pessoas vão passar, ou já passaram, ou ainda vão passar, só que o clube vai ficar. Então o torcedor não pode desistir e continuar fazendo o que você está dizendo, o que ele está fazendo. É 45 mil de média na arena, é a maior arrecadação quase de pay-per-view, é a segunda camisa que mais vende no país. O corintiano continua fazendo a sua parte, mas é duro. Eu entendo o seu sentimento. O corintiano faz a sua parte, ele lota, ele pay-per-view, é camisa, é o caralho a 4, e não sai disso. O meu problema é uma hora o torcedor também falar, pô, velho, não adianta, porque a gente faz a nossa parte. Cara, é inacreditável o que acontece no Corinthians. Pega o seu você paga o sócio do clube. Eu pago sócio do clube, eu sou sócio desde 93, tenho 4 cadeiras. 4 cadeiras no estádio, eu gasto por mês. Camiseta, uniforme, tudo. Sem contar com meus filhos caminho, porque eu não ganho nada da Nike. E nem quero ganhar da Nike, não faço a menor questão. Pelo contrário, se a Adidas viesse pro Corinthians hoje, eu ficaria feliz da vida. Daqui a pouco eu vou para o top 6. Eu gasto 3 mil reais por mês, cara. Não é dinheiro? Porra, eu acho pra caralho. Mas eu acho que o torcedor tem que fazer isso, mas o torcedor também tem que pressionar para que se mude a parte interna. Porque o que pressiona o clube negativamente é a parte interna. A parte de estádio, de festa, de título. Pô, você vê, tá lindo. Em 2015 ganhou o Brasileiro, maravilhoso. O torcedor, ele não tem nenhum tipo de força Sabe dentro como do clube. Tem? Sabe como que tem? Atrapalha o sócio, atrapalha o dia a dia do sócio ali. Que nem eles fizeram outro dia lá. Atrapalha o dia a dia do sócio. Atrapalha no bom sentido, eu digo, sem fazer nada de errado. Mas fica lá na frente, faz uma panfletagem, um protesto, vai toda terça e quinta, ou toda segunda, quarta e sexta, vai lá, mexe com o sócio do clube, para ver se o sócio do clube não ajuda a mexer no conselho e o conselho a mexer no estatuto. Sabe, você tem que pressionar. Porque você ir pro estádio, fazer festa, o torcedor do Corinthians vai fazer sempre. Título, vai ganhar um paulista ali, um paulista aqui sempre, não vai mudar isso aí. Mesmo devendo 3 bilhões. Agora você tem que mexer com o sócio. Como que mexe com o sócio? Mexendo no dia a dia dele, ali na entrada dele, lá
no clube, sabe? Ô, sócio, meu amigo, você tem que mudar. Não adianta você ficar feliz jogando bote aí. Não adianta você ficar feliz jogando peteca aí e elegendo os mesmos conselheiros. Porque o Vessone falou que a idade passa, os caras vão mudando. Não muda. Você pega conselheiro novo com o mesmo pensamento do conselheiro velho. Mas plagiando o Capitão Nascimento, o sistema é foda. É. No final das contas, o cara da bocha, os 5 caras da bocha e 5 caras do tamborel tem mais peso Sim. do que metade da torcida do Corinthians, Por cara. isso que você São precisa esses mexer com os caras caras. que elegem. Uma vez um cara me deu um exemplo que me impactou tanto que eu guardei isso na minha memória. Eu me encontrou no estádio e a gente começou a conversar. Não me lembro quem era a pessoa, tal, mas eu fiquei com isso na minha cabeça. Ele falou assim, vou te falar aqui que é o Corinthians. Eu falei assim, fala. Ele falou assim, ó, o Corinthians, do muro para frente do Parque São Jorge, para você entender, não era sócio, não era nada na época. Ele disse, ó, se um presidente colocar durante um final de semana um espaço para fazer cabelo e maquiagem das mulheres dos sócios de graça durante o final de semana, e o Corinthians for campeão do mundo, com outro presidente, o que fez o salão de beleza de graça Sim. vai ter muito mais valor lá dentro do isso que que eu o falei, presidente campeão do mundo. E aí aquilo me impactou, eu fiquei com aquele exemplo na minha cabeça, sabe? Então, infelizmente, o Corinthians do muro para dentro do Parque São Jorge é um clubinho pequenininho das mesmas pessoas que querem fazer pelas carteirinhas, pelo poder, e o gigante Corinthians, ele é do muro para fora, dos seus milhões de torcedores, dessa massa que leva, faz o clube arrecadar 1 bilhão. E o do muro para dentro é aquela coisinha do clubinho ali entre eles e tudo A mais. gente trabalhou junto muitos anos no lance. Há quantos anos eu falei pra você, da época que eu era conselheiro? Sim. Eu sempre falei isso. O Corinthians da porta para dentro, ele é desse tamanico, velho. Nossa. O Corinthians é gigante da porta para fora. E o que mais me surpreende é que eu saí do Corinthians há 20 anos atrás, exatamente em 2005, quando entrou a MSI, que eu falei, meu, você tá louco, isso aqui não é para mim mais, não. O Corinthians só piorou, cara. Uma entidade, Só piorou internamente, cara. entidade sem fins lucrativos, igual em 1800 e bolinha, não mudou nada. Não mudou nada. Não é uma empresa, não é um local em que você tem que gerar lucro, em que você tem que zerar dívida, em que você tem que ter superávit. Não, é entidade sem fins lucrativos. É um clube social como qualquer outro. É como um clube de bairro. Você acha que se o André Negão tivesse ganho, a situação era outra? Era diferente, mas melhor, não sei. Tem um meme teu que entrou ali. Vai história ali no Mesa Redonda, hein? Eu acho A câmera pegou bem você naquela hora que você fez uma puta cara ali E de... vira o rosto. Tipo, Mas é que- como? É que as coisas que estavam sendo faladas lá eram meio surreais, né? Mas dos dois lados. É o retrato do Dos Corinthians. dois lados. Aquilo é o retrato do Mas Corinthians. é isso que eu falei. Se 150 mil pessoas votassem, se o fiel torcedor tivesse direito ao voto na eleição passada, Não ia mudar eles nada. iriam escolher entre André Negão e Ia Augusto mudar a Melo. quantidade de voto. Não ia mudar nada. Então você tem que mudar as pessoas que se candidatam, você tem que deixar pessoas de fora se candidatarem, fazer algum tipo de regulamento, mudança no estatuto, para que pessoas de fora possam se candidatar, que não sejam sócios, que não sejam conselheiros. Aí, de repente, um profissional ou alguém que queira o bem do clube, que não queira ganhar dinheiro do clube, que já esteja bem, enfim, que não viva do clube, pode se candidatar. Ou pode montar um conselho diretor, eu não sei, eu estou bolando alguma coisa aqui diferente. Um conselho diretor que exista ao lado do conselho deliberativo, para não acabar com o conselho deliberativo, que eu acho que não vai acabar tão cedo. Você junta as duas partes, mas tem que mudar alguma coisa, porque só fiel torcedor votando, você vai escolher na eleição que vem os mesmos caras. É renovação e transparência de um lado, é vitalícios do outro, é movimento Corinthians Grande do outro, é a mesma coisa. E você me fez lembrar uma coisa que é importante dizer. Você falou da eleição. Uma das coisas que mais me chateiam e me irritam no que o Augusto fez é exatamente isso. Ele ganha a eleição com um apoio popular completamente insano. Coisa que eu nunca tinha visto. Eu com o também Corinthians. não. Acho que não deu 100%. Deve ter dado 101% em rede social e tal. Em 1 ano e meio, você destruir esse apoio todo que você... Era simples. O Augusto precisava fazer o arroz com feijão. Nada demais. Se ele não fizesse nada demais de errado, mesmo que não tivesse feito nada de tão maravilhoso, ele ia terminar os 3 anos dele, o Corinthians ia estar
no mínimo igual ou até um pouco melhor, e ele provavelmente ia eleger o próximo, porque as pessoas estavam felizes de acabar uma dinastia de Mas aí, 16 na tua anos. visão é o quê? É porque ele é muito ruim mesmo ou porque ele tinha outras intenções? Eu acho que primeiro, falta de experiência, isso está claro, né? Isso está claro em várias declarações, ações dele, isso para mim é ponto pacífico, assim, de não saber nem conviver e como agir com outros presidentes de clube, no dia a dia. Mas você lembra, desculpa, você lembra o Andrés aqui um dia antes da eleição aqui, né, Benjamin Muth falou isso. Eu falei, o que vai ser? O Andrés falou, na época, vai ser um caos. Por quê? Ele falou, porque ele não tem experiência nenhuma. Isso para mim eu já começo dali. A outra coisa, que ele claramente também errou, deu muito poder para quem não deveria ter poder. Então, o diretor administrativo para ele, que ó, eu tô há 21 anos cobrindo esse clube, o diretor administrativo sempre foi um cara ok no clube, cuida ali de insumo, um negocinho simples, uma coisinha de Parque São Jorge. O diretor administrativo do Augusto estava no hotel decidindo um patrocínio de 360 milhões. Não era o do marketing, era o administrativo. O que o administrativo estava fazendo no hotel? O que o administrativo sobe lá no 5º andar, bate lá no funcionário do financeiro, ó, paga essas 2 notas. Meu amigo, você é diretor administrativo. Por que ele fez isso? Porque deram poder para ele. Então, o Augusto simplesmente deu poder para quem não deveria dar poder, não teve o pulso firme para tirar essas pessoas, tanto o poder quanto uma hora. Vou dar um exemplo, na base. Quando deu a 20ª contratação, a 30ª, tô dando uma tranquilizada aqui, 30, hein? Chamar seus 2 diretores, o adjunto e o lá, falou, deixa eu te falar uma coisa aqui, o que tá acontecendo aí? Vocês já estão com 30 jogadores em menos de 4 meses. Tá acontecendo o que aqui? Não, deixa rolar. Foi parar em 87. E se não sai o negócio do impeachment lá, foi exatamente quando houve ali a saída, que parou, não tem mais um jogador no bid, hein? Não entrou mais ninguém depois que trocou a diretoria de base. Mas isso é incompetência, é inexperiência ou é má intenção? Ó, respondendo completando, na verdade, o que o Vessone estava falando, o Augusto tinha 101% de aprovação. Mas não era por mérito dele, 0% por mérito dele. É porque queriam tirar o outro. Esse é um ponto. Queriam tirar a renovação e qualquer um que tivesse lá, se tivesse você, eu, Vessone, qualquer um Cone lá, teria 101% de aprovação. Então, o problema é esse. Você chama de voto de protesto. Exato, um para tirar o outro. O que a gente tem na política nacional também. E o Augusto, ele não soube utilizar isso a favor, porque ele continuou fazendo campanha. Eu acredito que ele achou, e ele acha ainda, que as pessoas escolheram ele pelo que ele pensa, pelo que ele faz. E não, as pessoas escolheram ele para tirar o outro. Tanto que o Augusto até hoje faz campanha. Ele continua fazendo campanha. Você pega as entrevistas dele hoje, ele está sendo perseguido pela imprensa, é a renovação e transparência que está por trás de tudo. Pô, tem um inquérito policial de 273 páginas falando dele. Mas é a imprensa que está perseguindo, é a renovação e transparência. Isso é campanha, isso é campanha. Ele está fazendo campanha hoje para o dia 9 de agosto. Ele nunca se... o Belo tem um bom ponto. Para mim, ele nunca se comportou como presidente do Corinthians. Ele sempre se comportou como candidato, até com a caneta na mão. Exatamente. Do tipo, teve uma coletiva, cara, devia ter 50 câmeras, 300 jornalistas. Ele usou a coletiva para falar assim, olha, estão falando que agora eu não pago lá o estacionamento do Parque São Jorge, que é R$8, eu devolvi o dinheiro. Ou seja, era aquelas fofoquinhas de Parque São Jorge, de estacionamento de R$8, ele numa coletiva para 50 câmeras, mandou recado para o sócio. Você expõe o Corinthians ao ridículo. É inacreditável, cara. Então, se comporte como presidente. Fala do bilhão, do contrato grande, do jogador. Não, ele usou a coletiva para mandar recado para a fofoquinha do Parque São Jorge. Isso é o que ele está dizendo, ainda se comportar como candidato. E até hoje, ele não está mostrando provas que mostrem que ele é inocente em relação ao contrato da Vaidebet. Ele está fazendo campanha para no dia 9 de agosto sócios votarem para ele voltar a ser presidente. Até porque o que o Vessone falou, para acontecer alguma coisa na justiça, vai ter daqui 7, 8 anos, na STF, vão pedir revisão, enfim, fazer o que for. Porque ele tem advogado bom, hein? Dos mais caros do Brasil, né? Quem paga? Ninguém sabe. Acho que alguém vai descobrir em algum momento, né, quem está pagando. Porque um advogado desse, a gente sabe que é uma pequena não, é uma fortuna. Sim. Cara, foi São coisas de 3, 4 milhões. Ministro da Justiça, gente. Os caras mais importantes aí do
Não vai ser tão rápido. Então ele tá jogando isso lá para frente. Ele vai se defender das provas, vai querer mostrar a prova que ele é inocente lá para frente. Nesse momento atual, ele tá fazendo campanha para os sócios do Corinthians. Quando ele vai na televisão, ele tá falando com os sócios do Corinthians. Ele não tá pensando em você, não tá pensando no torcedor da arquibancada, do torcedor da rede social. Ele tá pensando no sócio que vai votar para que ele volte a ser presidente, que é o que tá na cabeça Deixa eu dele. contar para vocês, o Augusto, quando você fala com ele, vocês falam também bastante, ele é 100% convicto de tudo. Sim, É sacanagem, é golpe, é armação, ele acredita. eu incomodei. Então, ele acredita nisso? Sim, ele acredita. Ele tem certeza disso. Ele acredita. Que Quando tá ele falou... todo mundo errado, como você fez no SBT. Hã? Você acha que está todo mundo errado e só você tá certo? A pergunta dele é dura, mas era... E na cabeça é isso aí. Todo mundo tá errado. Lá no SBT eu perguntei para ele, fora do ar, quantos por cento de sócios vão votar para que você volte? Ele falou 70%. Eu falei, Augusto, eu não acho isso não. Eu acho que você não tem 70%. Tenho. Eu falei, mas é pesquisa? Você contratou uma pesquisa ou você conversa com os... Eu converso lá dentro, eu tenho 70%. Ele acredita. Ele não tem 70% de sócios que vão votar para ele voltar a ser presidente, mas ele realmente acredita. Eu perguntei 3, 4 vezes para ver se ele mudava, e não mudou. O Marco Ivessone, o Andrés volta agora como presidente de novo? Não. Lembrando que o seu presidente, de novo, que você cita, vai ter uma eleição, caso confirme a saída dele no dia 9 de agosto, é pelo Conselho. Então, os 300 Não é conselheiros... sócio. Não é o sócio do Sócio clube. vota a favor ou contra o impeachment. Aí para ali. E aí vai começar, aí vai pintar dois, 3, acho que é no máximo 3, para o conselho, os 300 conselheiros vão votar para o próximo presidente interino desse 1 ano e meio. Quem serão, Benja? Não sei. Mas você acha que o Andrés pode voltar? Eu não acredito. Nesse de 1 ano e meio, eu também acho que não. Eu não acredito. Ele Mas- vai apoiar alguém. Então, o Andrés vai botar alguém da Renovação e Transparência? Pode ser. Pode ter o André Negão? Difícil. Para 1 ano e meio? Talvez possa. Difícil. Difícil. É que Ele a política tem do reprovação Corinthians dentro eu do sempre vou conselho. falar que talvez possa. Não tem nenhum nome novo lá? Alguma mente? Pode ser o Osmar Stabile também? Pode. Pode. Pode que acontecer, inclusive, igual aconteceu com o Andrés pós do Alib, né? Do Osmar Stabile ficar mais 1 ano e meio, se candidatar e ficar mais 3. Isso pode acontecer também. O que aconteceu aquela vez, só para todo mundo lembrar, o Dualib ia sofrer o impeachment dos sócios, ele renuncia para não perder todos os poderes políticos, é algo que pode acontecer, sei lá, daqui a 20 dias o Augusto fala, estou pedindo a renúncia, não vai ter essa votação não, porque aí ele garante, pedindo a renúncia, todos os poderes políticos. Ficar na galeria de ex-presidentes, manter a carteirinha de sócio, você tem umas coisas ali que você consegue manter. Se ele for para o dia 9 de agosto, ele pode sofrer impeachment e aí ter várias consequências. Aí vai ter essa reunião, essa votação só do Conselho. Lá do Dualib, quando o Dualib toma essa decisão, 3 surgiram como candidatos. Andrés, Paulo Garcia e Osmar Stabile. O Andrés ganha com 180 votos, o Paulo Garcia ficou com 90 e alguma coisa e o Osmar, na época, 15 votos. E aí o Andrés fecha o tampão, final de 2007, quando cai, aqueles 4, 5 meses finais, 2008, e aí tem eleição normal. O Andrés tinha feito a reconstrução em 2008 lá da Série B e tal, aí ele se candidata e ganha e fica 9, 10 e 11. Então, esse é o cenário agora. Se vai pintar 2, 3, 4 candidatos, eu não sei. Só serão 300 votos. Na minha opinião, para eles hoje, lá dentro, a melhor opção é o Osmar Stabile. Porque é uma pessoa fácil deles lidarem, não é o Osmar que manda. A gente sabe que não é o Osmar. Fecharia esse 1 ano e meio, na sua visão? Deixa lá o cara lá, os caras estão tudo por trás, tudo abaixo do O radar. que ele está fazendo demonstra isso, colocando diretor financeiro, colocando diretor jurídico, recontratando funcionário que foi demitido pelo Augusto. Ele não está fazendo coisas para 3 meses. Você enxergando, ele está fazendo coisas para mais tempo do que 3 meses. Imagina se ele sai daqui 3 meses, o que o novo presidente vai fazer? Vai tirar todo mundo que ele está Por colocando? isso que eu acho que eles vão em meio que um consenso entre ele. Seria o mais simples. Mas sem votar? Não, Não votar não, nele. votando, mas Vai acho votar. que eles vão se acertar Mas lá não dentro. como candidato único. Eu acho que Não, talvez único não. Único não. único não, mas pelo que, sei lá, eu tô vendo que eles estão todos Teria se que ter unindo uma ali. união de
muito forte de todas as alas para, vamos deixar o Osmar terminar. Olha, eu ficaria bem surpresa. A sua pergunta é boa, tá no ar a possibilidade, mas eu ficaria surpreso, assim. O que pode falar? Precisa ser muito louco para entrar agora. Na teoria é só Na teoria problema. não, na prática. Precisa ser muito louco, Bessone. Você só vai ter Você tem um ano e meio. É. Você vai pegar... O que você vai fazer em um ano e meio? Você tem uma trolha de 2,5 bi. Você tem um clube gigante desse tamanho. O que você vai fazer, cara? Tem que dar um banho lá dentro de credibilidade, porque o Corinthians perdeu toda a credibilidade. Sim. Por isso que eu falo, é um clube de Voltou para as falência... páginas policiais É um clube em absurdamente. processo de falência moral, não é só financeira, cara. Esse negócio que você falou da parte moral eu até falei na minha live ontem, que eu faço live raiz lá no portal Meu Timão, eu usei algumas palavras na live que eu falei, isso não tá certo, né, pra quem tava me assistindo. O que eu tava lendo ali um pouco do relatório e tal, roubo, não sei o quê, lavagem de dinheiro e tal, gente, isso é uma live do Corinthians. Eu não era pra estar usando essas palavras, mas obviamente eu tô falando porque tá acontecendo, eu não vou esconder de vocês. Mas você entende que a essência era pra eu estar falando do Guerreiro, que jogou bem, do Sheik, que jogou bem, sim, do Memphis, que tá... Essa era a minha... Eu tô falando do Corinthians. É furto qualificado, associação criminosa. Hoje é brincadeira. Lavagem de dinheiro. É brincadeira. Mas Fantástico, Cabrini... Só da gente estar conversando disso já tá errado. É isso que as pessoas têm que entender. O Benja, o Marco Belli e o Vessone estão falando de um assunto que não era pra estar falando. Só isso daí já tá errado, ponto. A gente tá não sei quanto tempo aqui, a gente não falou de uma contratação. Quem vai contratar, quem não vai. O Corinthians é isso. Infelizmente é isso. Mas você vai contratar como? Quem vai contratar? E como? Não tem com grana. Com que dinheiro? Então... E com que diretor financeiro? Então... E com que presidente? É isso que eu tô falando. Falando português claro, destruíram o Corinthians. O Corinthians hoje é um país em guerra que foi bombardeado intensamente, cara. E o cara olha para cima para ver se vem algum avião salvar ele, só tá caindo um míssil, cara. Se o Corinthians fosse uma empresa normal... Tinha falido, tinha quebrado. Uma empresa normal, sem essa paixão desses milhões de pessoas por trás, se fosse uma empresa normal, fria, calculista, assim, o balanço, não sei o quê... Falência, concordata, esquece. Aí eu pergunto para vocês, ô Belo, você gostaria que virasse SAF? SAF no sentido de alguém comprar? Não, jamais. Jamais? Jamais é uma palavra pesada, não é? Jamais. Vem um Roman Abramovich aí, vamos pro Brasil. Jamais, porque se o Zé das Couve comprar e ele for a melhor pessoa do mundo, fizer uma limpa na vida dele e ele tiver a melhor das intenções, no futuro, daqui 5 anos... Cansei. Ele pode vender para qualquer outro. É um business. É uma empresa como qualquer outra. Ele pode falar, não quero mais. Não quero mais, vou tirar o dinheiro. Não quero mais, agora vou investir em petróleo. Então, vender para uma pessoa, eu acho que não. Agora, virar SAF, no sentido de sociedade anônima de futebol, de deixar de ser uma entidade sem fins lucrativos, que é que nem eu falei, que parece igual 1800 e bolinha, não avançou em nada o sistema de funcionamento do clube, para a sociedade anônima de futebol virar uma empresa, pagar os impostos como uma empresa, você ter os benefícios de uma empresa, você ter as obrigações de uma empresa, que é o quê? Primeiro pagar imposto, depois pagar dívida, depois pagar funcionário. Tem uma série de situações quando você vira SAF. E isso eu sou a favor. Agora, vender para alguém, absolutamente não. Você gostaria que vendesse, Vessone? Se você me pergunta isso no Benjamin Muito de 2021, eu falaria tudo que ele falou. Só que diante do cenário que eu tô vendo, eu já mudei muito minha opinião, eu já dei muito braço a torcer, eu era bem radical contra, mas eu vejo as mesmas pessoas, a gente não sai do lugar, o clube não sai do lugar, nada acontece. Quando você acha que vai sair uma dinastia de 16 anos e alguém que entra e faz coisa pior ainda com a papo de um indiciamento. Aí você fala, qual é a perspectiva? Eu prefiro alguém que venha de fora. Sentimento de impotência, né? Sem nenhuma amarra com ninguém, que não deve favor pra ninguém aí dentro, que vai mandar quem ele quiser pra PQP e vai tentar fazer um negócio de fora, porque é o dinheiro dele que ele tá colocando. Então, mas que amanhã pode tirar esse dinheiro, se quiser. Pode, mas a perspectiva dessas pessoas... Ninguém que está lá dentro, a gente volta lá no começo da nossa conversa, são as mesmas pessoas. Essas pessoas que levaram o Corinthians a essa situação,
ou que estão deixando pior nesse momento, ou até as próximas, que devem ser as mesmas pessoas também, me fazem querer gente de fora. Gente que não vai fazer as mesmas coisas. Vai ter outros erros? Vai. Vai aparecer coisas novas? Sim. Vai ter algumas bobagens que não tinha? Vai. Eu sei disso. Mas eu ao menos eu dou uma chance de uma coisa que hoje não tem perspectiva. Eu acho que dá para você dar uma chance, virar uma SAF sem vender, formando um conselho diretor, até vendendo porcentagem das ações, 20% das ações para alguém, mas não vender o clube. Eu vou te falar, Marco, você vai ficar chateado comigo, velho. Jamais. Infelizmente, eu penso igual o Vessone, cara. Eu sempre, desde que... para falar em SAF, o Corinthians não. O que eu sempre falei é o seguinte, ó, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo não podem virar SAF. Não tem o porquê. Hoje, eu olho o Corinthians, cara, velho, eu olho de um lado tem tubarão, eu olho do outro lado tem piranhas assassinas. Mas você não tem medo do que eu tô falando? Eu tenho medo do que eu tô vendo. Também, claro. Não, óbvio que eu tenho esse receio também, mas o que eu tô vendo hoje, cara, é desesperador, cara. A gente que torce pro Corinthians, que leva, pô, que gosta, é um sentimento diferente o torcedor, né? É uma coisa de criança, é uma vida, você se envolve, por mais que a gente trabalha com isso, mas, pô, a gente é corintiano, cara, entendeu? E é uma coisa que a gente leva, não é uma coisa fútil, velho, é uma coisa... Eu acho que o Corinthians é importantíssimo na minha vida, importantíssimo. E aí eu tô olhando, velho, os caras atracaram um navio pirata lá no Parque São Jorge, brother. Parou um navio pirata. Os negros estão milionários, o clube tá fudido, entendeu? A gente vê, e não é clichê não. Os caras, a gente tava no Japão, Vessone, os caras venderam a alma pra ir lá, deve ter nego pagando até hoje. A alegria de muita gente na vida é o time dele. Às vezes o cara não tem uma outra, né? É um sentimento muito louco. E aí tô vendo lá, porra. E vou te falar, o que É revoltante, cara. O que o Benja tá dizendo é esse meu sentimento também de querer alguém novo, um sistema novo, etc. Não é por mim. Eu já vi o Corinthians de tudo que é jeito, já vi título pra caramba. É pro meu filho de 8 anos, cara. Desse jeito? É pro meu filho de 8 anos, não entendeu? Vai ver mais. Mas o que me pega, eu quero um clube melhor. Não, eu vou me virar. Eu já tô formado. Eu quero o meu filho de 8 anos para ele ter perspectiva de daqui a pouco tá no estádio sozinho pro jogo. O torcedor do Botafogo hoje tá feliz da vida com o Textor, tá feliz da vida. Pô, tá no Mundial e tal. Agora, se ele resolver não colocar mais dinheiro no Botafogo, não quero mais, cansei. O Botafogo vai para a 4ª divisão do futebol. Ele vai ter que reiniciar. Ele não vai ser mais o Botafogo da 1ª divisão, porque o Botafogo é do Textor. Ele comprou o clube não é mais. Você está coberto de razão, o Belo. Você está à disposição de uma pessoa. E outra, qual a chance de não ter esses mesmos caras por trás dessa empresa? O Marco, você está coberto de razão. Você está olhando o futuro. E eu estou olhando o presente, um presente tenebroso, assustador, macabro. O presente do Corinthians é macabro. E se você olha esse presente do jeito que está, o futuro é macabro, velho. Precisa parar com esse negócio. Ai, o Corinthians é uma marca gigante. E daí? E daí? Marca gigante não anda sozinha, velho. Se você não tem gestão... Cara, aí você olha o conselho do Corinthians, é desesperador, cara, não é? É desesperador. E para quem está nos assistindo, olha o tamanho dessa instituição, olha o poder que essa instituição tem. Nesse problema todo que nós estamos, nesse caos todo, tem as duas maiores gigantes fornecedoras de material esportivo estão se matando para tentar pegar o Corinthians. A alemã e a americana, elas estão nesse momento, as duas maiores do planeta, estão lutando por esse... Olha o tamanho e os direitos de transmissão? Sim. Que fez um lado ser mais forte do que o outro lado, enfim. Esse é o tamanho desse clube. E foi algo bom do Augusto, que teve coisas boas. Essa questão de direito de transmissão também.
Na verdade, ele não foi é nem firme. só de Ele transmissão. foi firme. Se você me perguntar assim, ó, não teve nada bom do Augusto, isso daqui a gente precisa ser justo e eu vou deixar essa justiça agora aqui. Ele teve muito mais noção de grandeza do que o Duílio teve, por exemplo. Sim. De querer acordos melhores pensando na grandeza do clube. O Duílio parou no tempo e ele achava que um patrocínio de 20 milhões estava bom e ele ia renovar outro por 60 e achou que eu Eu tripliquei. não acho que é isso, tá? Não, tá bom. Eu não acho que é isso. Então, assim, a placa de publicidade, o valor aumentou, a TV melhorou, a TV o Corinthians teria fechado com a TV Globo muito tempo atrás, com a Libra lá, aceitando ficar abaixo de Flamengo e tudo mais, quietinho e estava tudo certo. A patrocinadora atual de fornecedor de material esportivo estaria com o contrato valendo, esse mesmo, baixinho, e não estaria em nenhum momento incomodada, não, estamos pagando pouco, e o Corinthians quietinho também, aceitando. Então, se você me perguntar que não teve nada bom, eu acho que essa administração do Augusto, ao menos, lutou por valores melhores, acordos melhores dentro de uma grandeza maior do clube. Se ele não tivesse iniciado uma luta ali aberto a possibilidade da fornecedora alemã vir para o Corinthians, a outra estaria sossegadinha e querendo a renovação automática. Então, isso é bom ser colocado para também ser justo, Então, pelo menos é a minha visão. Eu concordo plenamente nisso. O Augusto foi bem. Agora, o ex-presidente, não é que ele brigou ou não brigou. Eu acho que tem horas que fez coisas que era muito conivente. Tá? Muito conivente. Muito conivente. Então, quando você começa a ver coisas com disparidade de valores muito grande, é porque alguma coisa errada tem ali. Alguma coisa errada tem ali. Procede que o Augusto, nesses dias, um pouco antes de ter esse problema todo, ele prorrogou um monte de contrato lá? Igual o Duílio fez, né? Porque o Duílio também, antes de sair, prorrogou o contrato da arena, do estacionamento lá por 30 anos, né? Sim, O Augusto, acho que não rolou isso. O que ele fez foi reativar as dívidas com o Carlos Leite e tudo mais, que ele assinou. Mas do estacionamento também. Reconhecer as dívidas que você ganha. E jogou para ele. E jogou mais um prazo. Mas o estacionamento também da arena. O estacionamento da arena ele fez por 30 anos. Não teve? Foi por 10, não. Foi por 10 de 18 a 28. Acabaria 28. Existe uma renovação. E o Augusto, ele fez isso agora Isso é verdade? A empresa de segurança de limpeza, que aliás é uma empresa que fica numa casa a 800 metros de onde eu moro, lá é uma casa, o dono deve morar dentro da casa, sei lá, e fez a empresa fantasma? Um contrato, não sei, eu sei que tem um contrato gigantesco, que agora vai até 2030, e a multa que seria de 1 mês do contrato, passou para o valor integral do contrato. Que maravilha. Então, se você quiser rescindir esses 2 contratos, hoje, você tem que pagar 30 milhões de reais. Mas como isso não entrou naquele DocuSign, né, que o Corinthians usa, que é uma forma informatizada de você assinar, foi tudo feito no papel, o Corinthians está querendo anular isso. Mas se fazer valer, o Corinthians teria que pagar 30 milhões de reais. Isso é um caso absurdo, faltando um mês para aquela votação. E a defesa do Augusto foi a pior, né? A defesa do Augusto falou, se não gostam, é só não rescindir o contrato, está fazendo um belo trabalho. E é inacreditável, porque faltava um mês ali para a votação do impeachment. O contrato, e aqui eu não estou dizendo que a empresa trabalha mal ou bem, e se ela estivesse trabalhando bem, era só manter do jeito que estava. A minha pergunta e eu gostaria muito de fazer essa pergunta para ele, para que colocar, faltando um mês para aquela votação, para que colocar uma cláusula que vai dar uma rescisão com 30 milhões, sendo que você não tinha? Quem pensa no clube, deixa o contrato do jeito que está. Quem pensa no clube. E acabar em 26. E acabar em 26, se tivesse fazendo um bom trabalho, você vai ali uma renovaçãozinha normal. Você já renova para 30 e coloca essa multa aí absurda, além de ter aumentado, claro, também um pouquinho o valor, né? Aumentou tanto de um serviço quanto de outro. Porque, segundo só eles, que foi tem uma pelo coisa reajuste dos salários dos funcionários. Só que isso tem uma coisa que para mim ainda tem uma coisa mais grave em tudo isso. Toda essa mudança não passa pelo jurídico, cara. E o diretor jurídico, na época, o Dr. Vinícius Cassone, disse, não passou por mim. Foi feita a revelia do jurídico. Isso de verdade me assusta, ainda mais do que querer fazer. Porque querer fazer, ele poderia até querer. Mas pelo estatuto, ele pode fazer isso? É o sistema presidencialista, né? Ele pode. A caneta ali, na hora, é um acordo comercial, administrativo, que você pode. Ele tentou fazer com o fundo da Arena também, mas para fazer com o fundo da Arena, você precisaria de um da assinatura do fundo também. Da e o fundo falou, não vou assinar.
Por isso Aí ele não teria que ter conseguiu. outra parte. E aí não rolou, porque ele também tentou renovar, colocar multa lá de limpeza Ô, e Marco, segurança da arena. não tem que virar SAF, velho? É o que eu disse. Tem que Cada mudar. caso desse Tem que vai mudar a o sistema. Me dói Tem que mudar dizer, o tá? Me sistema. dói dizer. Ô, Benja, eu concordo com o que vocês estão falando. Eu só acho que tem que mudar o sistema. E não vender para uma pessoa que mas pode o ter, sistema pode ter um Marco, conselheiro por trás. Marco, o sistema são eles. Eles fazem o sistema. Não, mas Eles mudar, não- eles- mudar. Mas não tem como. Tem que mudar. Os caras tá Mas tudo se você falar que não engessado, tem cara. como, Tem como, você não vai sair do Bessone? lugar. Como? Você viu, quando o Fred Luiz foi lá tentar trabalhar, deixaram? Não deixa, cara. É que ele já foi para não impressionante. deixarem. O Fred Luz ele foi contratado para dar uma resposta para a torcida que queria um CEO. Mas ele foi já com as mãos atadas sem deixar Até ele hoje o fazer nada. Augusto não abriu aquele dia da transparência. Ele falou que ele ia achar coisas erradas da administração passada. Me parece que não achou. Ou não quis achar, ou não quis mostrar. Porque ele falou que ele ia, né? O dia da transparência não seria para mostrar a transparência dele no início. Durante a campanha ele falou que teria o dia da transparência, porque ele vasculharia os arquivos do Corinthians para achar coisas erradas da administração passada. E ele não mostrou. E olha que diferença que é, cara, que o Porto faleceu recentemente o presidente que ficou 40 anos no poder. Agora é o André Vilas Boas. Isso. O que o André Vilas Boas fez? Pegou uma das 4 Big Four lá, a Deloitte, e falou assim, faça o seu trabalho, tá aqui, ó. Pegou, destrinchou, fez uma devassa no clube, um documento de 400 páginas, eu tenho o PDF até comigo aqui. Fez o PDF, a Deloitte falou assim, ó, tá aqui, sócios torcedores do Porto, imprensa, sócios tal, papá, quem é da Bolsa lá, né, eles são investidores, tá aqui, ó. Esse é o nosso clube, tá aqui, ó. A Deloitte fez um trabalho, tudo isso aconteceu, a nossa situação é essa. Cara, numa transparência, um trabalho maravilhoso de uma das gigantes do mundo, assim, de auditoria, foi lá feito, tem lá o documento, tá um PDF com 400 páginas. Aí descobriram, tinha contrato de goleiro que ficou 4 anos no clube, não deu um chute na bola, não teve, nem treinou direito, e era isso que a gente queria, exatamente isso do Augusto. Augusto, quando você entrou, os contratos estão todos aí, o jurídico é seu agora. Vambora, contrata uma auditoria, Mas faz a se você devassa e mostra pro Se você torcedor. transformar o clube em SAF, sem vender o clube, só de transformar em SAF, vai ter isso. Vai ter tudo isso. E vai regularizar. E você vai ser obrigado a pagar dívida antes de contratar jogador. A torcida vai sofrer. Vai ficar 5, 10 anos sem ganhar título. Porque você, antes de contratar jogador, você vai ser obrigado a pagar dívida, vai ser obrigado a pagar imposto. Você não vai contratar o Memphis Depay, você não vai contratar o Yuri Alberto, você não vai contratar ninguém antes de pagar a dívida. Se eu fosse presidente do Corinthians hoje, sabe que é o primeiro cara, sabe o que eu ia fazer? Vocês vão falar que eu tô louco. Eu ia contratar o Eduardo Bandeira de Melo. Eles tentaram fazer com o Fred Luz. Não, eu contratei o Eduardo Bandeira de Melo. Falou, presidente, quer? O senhor vai ser o executivo aqui. Vou te pagar. X, é uma puta grana pra você. Vou pagar ele mais do que paga um jogador ali. Na época não era só ele, né? Lembra? Era um grupo, enfim, até o Sim, BAP mas estava, quando o eu falo Landim isso, e eu tal. falo assim, monta o grupo que você quer. Traz os profissionais que você quer. Não tem Marco Belo, não tem, dói dizer, eu também pensava igual você. Não tem uma luz no fim do túnel, cara. Não vão deixar o Eduardo Bandeira de Melo trabalhar. Não, Esse lógico é o que problema. não, lógico que não. Eu tô Esse é o falando do problema. modelo de SAF, sabe? Não tem, óbvio que não. Não deixa o Fred, não deixa ninguém Exato, trabalhar. exato. O sistema lá dentro, podre, esquece. Não tem como mudar. Vou contar uma história, um exemplo aqui. Eu era repórter do Diário Lance, a gente marcou uma entrevista com o então presidente do Corinthians, Andrés. A gente estava na antessala, marcou 3h30 da tarde. Aí era 3h40, 3h50, 20 minutos atrasado. A secretária lá de falou, espera aí que tá acabando o negócio. Ela falou, tá bom. Aí sai um cara lá de dentro. Abre a porta, sai um cara. Ó, vocês estão autorizados, pode entrar. Aí a hora que a gente entrou na sala, o André estava bufando já na sala. Nervoso, fumando, não sei o que, tal. Aí eu peguei e brinquei. Falei, a gente nem começou a entrevista, você já tá assim? Falei, você viu o cara que saiu aí? Falei, vi. Eu tô aqui há meia hora, o café do Bar da Torre aumentou 25 centavos. O presidente do Corinthians estava conversando com um sócio
que estava há meia hora reclamando que o café do Bar da Torre aumentou 25 centavos. O presidente que cuida de 1 bilhão, ele tem que dar atenção para um sócio que cobrou 25 centavos do cafezinho do Bar da Torre. Que para isso serviria o administrativo. Sei lá, por exemplo. É. Mas ele Mas teve... numa SAF, isso é impossível. Não, isso não existe numa SAF. Mas em qualquer E SAF. sabe por que ele deu atenção pro cara? Porque esse cara vai votar nele. Lógico. Então ele precisou dar atenção pro cara. E o cara ficou 25 minutos falando de 25 centavos de um, Que é de um o que o café. Augusto falou da quitanda, que o cara quis montar uma quitanda dentro do Parque São Isso. Jorge e ele teve que atender o cara, É exatamente porque é o isso. cara que vai votar nele. Aí o cara da Nike, da Adidas, chega lá, peraí, rapidinho, eu tô numa outra reunião aí, o cara da quitanda. Não é muito louco isso? Você acha que isso é normal? Tem condição um negócio desse? Que pariu. Você imagina o Florentino Pérez falando com o sócio do Real pedindo 25 centavos no café? Mas o próprio Augusto Melo... Você dá risada, né? O próprio Augusto Melo, na entrevista que deu no SBT, quando a gente perguntou por que ele achava que os sócios iam recolocar ele no poder, ele falou, o pessoal da peteca tá comigo. Falou mesmo. O pessoal da peteca tá comigo, o presidente do Corinthians. Não, com todo respeito à peteca, mas porra... Você é filha da puta, né? Não é. É assim, a bote, a peteca, o canindé, isso. o bar da torre, a piscina. Quanto mais você fala isso, mais eu fico me autoconvencendo que tem que virar SAF. Eu sou radicalmente contra. Você não tem medo de ter um laranja por trás? Eu tenho mais... O Corinthians hoje, o que mais tem é laranja. Não, mas se comprar. Não, mas deixa eu te falar, Marco Belo. Abacaxi. É que eu penso daqui Marco 30 Belo, anos, entendeu? Não, mas deixa eu te falar, daqui 30 anos, se continuar do jeito que tá, Não, se continuar assim, não dura um. eu não sei o que pode acontecer. Não dura um, dois. Eu não sei o que pode acontecer. Marco Belo, eu sou radicalmente contra o Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo virar SAF. Eu não sou defensor. São os 4 maiores receitas do país. Na teoria não precisaria mesmo. Para mim, eu acho absurdo. Só que não tem mais, não tem alternativa. Não tem para onde correr. Aí um laranja. Pô, mas nós temos um pomar lá dentro do Parque São Jorge. Eu tenho um receio danado horta. de vir um Fora os tal de... abacaxi. Hã? Fora os abacaxi. Abacaxi. Fala. Eu tenho um receio danado, como torcedor, de vir um Frederiksen da vida lá da Suécia comprar e você descobrir que, na verdade, o dono é o cara, o conselheiro do Parque São Jorge. Concordo plenamente. Eu não discordo. Eu estou concordando com você. Agora, olha o que está o Corinthians. Tem que ter cara. algum jeito, tem que ter algum outro jeito, tem que ter algum outro jeito. E tem um, Olha o que é o Corinthians, velho. tem um pequeno agravante, assim. Se você olhar o futebol brasileiro, o futebol brasileiro está mais difícil. Além de você não estar organizado como você deveria estar, os seus players, os seus outros jogadores do seu joguinho estão muito mais fortes do que era no passado. Então, você tem hoje um Flamengo, o Palmeiras, você tem o Cruzeiro com dinheiro, o Red Bull, o Botafogo. Não vamos longe. Olha isso. Não vamos longe, vamos ficar aqui. Tá mais Não, difícil. vamos ficar aqui. Há quantos anos luz o Palmeiras está na frente do Corinthians, do São Paulo e do Santos? É que o Palmeiras teve um Paulo Nobre, né? Tudo Nem mesmo todo teve. clube tem. Não, mas lógico. Como é que você, no Corinthians, você não consegue nem fazer o que o Paulo Nobre fez? É impossível. O Corinthians consegue ser, em termos de bastidor, ele era muito pior do que era o Palmeiras, pior que o Palmeiras também. O clube social do Palmeiras era pior. O clube do Abrigaiado, o vice era contra o presidente. Eu nunca vi isso. Era Você um vota negócio meio num assustador. candidato que o vice é contra o próprio Eu era presidente. setorista do Palmeiras quando um convidado seu que esteve aqui recentemente com você era o presidente, o Mustafa Contursi. Mustafa. E nessa época o Palmeiras era mais confuso que o Corinthians é hoje. Era mais, sim. Mas o nível do Corinthians está muito ruim também. Não é só confusão. Entendeu? O Palmeiras ainda tinha... Você olhava, você tinha uns caras ali. Opa! Você olha para quem é hoje no Corinthians. Difícil. Não, difícil Se tiver um cara bom no conselho, se tiver um cara bom, ele só é eleito se ele se juntar com um monte de cara ruim. Ele não consegue sair sozinho. Então ele precisa acabar esse negócio de chapinha, esses mini-feudos aí. Tá errado, cara. Ó, perguntar para vocês. Você cobre o Corinthians há quantos anos? Desde 2008. 8, 17 anos. Você 21. 2004, Nesses anos todos, vocês chegaram a ver alguma cena mais bizarra em termos de Corinthians do que aquela de sábado à noite? Não. Olha, A invasão da sala da presidência, nunca. com papel sulfite Nunca. A4 foi triste. Nunca.
Papel sulfite branco. Vocês estavam lá ou vocês estavam de folga? Não, tava de fora. Tava em casa. E quando ligaram para vocês, qual foi a reação de vocês? Eu tive que entrar no ar, né? Num sábado à noite de Mas você folga. entendeu o que Tive estava que entrar no ar na acontecendo? rádio. Eu entendi porque eu recebi o vídeo da dona Ângela Ocampos lendo o papel, assumindo como presidenta do Conselho Deliberativo. E depois eu comecei a acompanhar, lógico, o que estava acontecendo. Começaram a me ligar lá da sala da presidência. Ó, o Augusto está vindo aqui, o Augusto está vindo aqui. Daí eu comecei a me inteirar do que estava acontecendo e eu tive que entrar no meu sábado de folga na rádio para tentar explicar para as pessoas o que estava acontecendo. Pra mim Mas ninguém entendia. Para mim teve um agravante. A primeira informação que me chegou, ó, pintou uma liminar. Porque liminar é justiça, você cumpre e É o que o acabou. Augusto falou pra Se eu Gaviões, te né? entregar uma liminar aqui, é isso aí, vai acontecer. Mas depois, quando eu vi que não tinha liminar nenhuma, era alguém com papel sulfite dizendo, ó, eu acabei de me empossar presidente, então já que eu me empossei, eu tô tirando você, tô colocando outro e tô retirando o presidente do conselho, então eu retirei ele, me coloquei, tô tirando o presidente, tô colocando outro, em 10 segundos ela trocou 4 pessoas do coisa. Falei, não é possível, cara. A frase do Isso Estado é ele vai ficar para a assustador, história. Quando ele falou que ele foi ao banheiro e deixou um policial sentado na cadeira para Augusto não sentar. Isso é muito Enquanto patético, ele não voltava cara. do banheiro. Isso aí, cara, ou seja, o policial foi presidente do Corinthians durante uns 3 minutos, É. mais ou menos. Depende. Se foi o número 1, 3 minutos. Se foi o número 2, uns O 10. Corinthians teve uns 3, 4 presidentes em meia hora, Sei. mais ou menos. Gente, isso é ridículo, cara. É, Cara, foi um é negócio piada, vira patético, piada. cara. Além de tudo, eles estão expondo o Corinthians ao ridículo. Sim. O Corinthians virou motivo de piada disso. E Entre os próprios corintianos, porque você tem que rir de si mesmo. eu comemorei que o meu filho tem 8 anos, porque ele não entendeu nada e ele não para ele não, o Corinthians ele não entende esses detalhes, sabe? Aí ele falou, vendo essas redes sociais, TikTok da vida, papai, o que aconteceu lá no Corinthians? Eu falei, uns rolos lá de documento. Ah, tá bom. E é uma Tá mudança bom, que eu tô 8 anos, vendo. é isso que ele precisa saber, porque é triste se ele sabe detalhes, por exemplo, de uma noite como aquela. É uma mudança que eu tô vendo. Não sei se vocês concordam que há 5, 10 anos, quando algum rival zoava algo de errado que acontecia no Corinthians, o corintiano se defendia zoando o rival. Mas a gente é mundial e vocês não são. Hoje em dia o corintiano baixa a cabeça e fala, você tem razão. Tem razão. Porque não dá mais pra falar nada. É isso que eu tô falando, não tem o que falar, Não tem o que cara. falar. Eu falei outro dia aí, pra mim, como torcedor, é o pior momento da história do Corinthians. Disparado. Eu peguei um pouquinho ainda, eu peguei o finalzinho, muito pouco dos 23 anos de fila. Só que aquilo, o que que era uma merda? Aquilo é merda. Mas era dentro de campo, entendeu? Ah, não E, compara. pô, você tinha o Santos do Pelé, o Palmeiras da Ademir da Guia, o São Paulo do Pedro Rocha, o Corinthians tinha o Rivelino, mas não montava time bom, é coisa de campo. 85 não dá certo, mas você tenta contratar um monte de cara fé. Acontece. Em 2005 eu tava lá, o MSI, pra mim foi uma desgraça 2006, aquilo. 2007 foi um negócio pesado. Porque Mas- sai quem tinha dinheiro, fica sem Mas perspectiva superou, e acaba... superou, mais vezes 10, Vessone. Porque a dívida não era tão alta em 2007, Não é mesmo só- caindo. Não é só o lance da dívida. Porque se você tem dívida, mas você tem gente competente, você tem gestão, você tem. Opa, ok. Você, Os por adversários, mais que a dívida é um os absurdo. adversários tinham menos dinheiro, menos poder do que tem hoje. Caralho, ô Belo, a gente vê hoje, velho, uma dívida que é praticamente É impagável. impagável, não tem como. Mesmo você faturando 1 bilhão, é Você que nem não disse tem- ele, 300 milhões vai para juros. Você não tem dinheiro, você não tem gente competente, você não tem gestão. É isso que eu estou querendo falar. Faz o quê? Vai para onde? Ano que vem bate 3 bi aí, velho. Tem estádio para pagar. Sim. Tem estádio ainda. Esqueci até do estádio. O acordo tá rolando, você tá pagando, né? Porque o Andrés também, no dia que veio aqui, falou Pinóquio, o Caos, que os caras põem os cortes que ele acertou, mas aqui ele fala, ó, amanhã tem eleição, porque ele veio na sexta. Sábado era eleição. Falou, ó, se ganhar que ele falou Pinóquio, se for ganhar o André Negão, já tem um projeto para quitar o estádio, independentemente de quem vença. Cadê? Mas o diretor de marketing do Augusto falou lá no meu programa, no meu timão, que ele já tinha uma empresa para quitar o estádio do Corinthians também. Eles usam as mesmas
artimanhas, é a mesma coisa. O Augusto, no primeiro dia, foi lá na CNN no Domingo, falou, vou vender o naming rights do CT. O cara me disse que isso cadê aí o projeto não de passou da ampliação cabeça da dele. arena? Que ia mudar, que ia ter o não sei o que lá, arquibancada móvel, sei lá o que, cadê? Não, ele prometeu que o CT da base ia estar pronto com hotel e tudo em 8 meses. Aí olhou para a câmera ainda na entrevista pra gente. Anota aí, estou falando, em 8 meses está tudo pronto. Tá tudo igual. Um cara CT, pica lá tudo. falou que o nome do CT nunca saiu da cabeça dele. Foi só coisa da cabeça dele. Nunca nem procuraram a empresa. É duro, cara. Vou falar de novo. Tem jeito. Você tem Eu que não, achar uma sei se solução. eu não sei se isso é feito proposital para convencer caras que eu e o Bessone que estamos mudando de ideia. Falar, gente, vamos pro caos, vamos jogar isso aí para desgraça mesmo, porque não vai ter outra alternativa. Aí seria o que eu te falei, alguém que tá lá dentro. Que é um pouco o que falam que é o Atlético Mineiro, né? Você acha que o Kia é o cara que estaria para comprar o Corinthians? Isso é boato ou é verdade? Eu não ouvi. Eu acho que é A respeito do o quê? nome dele. Por que não O fala? Ronaldo compraria o Corinthians? Já falou duas Você gostaria que o Ronaldo comprasse o Corinthians? Eu já fui muito contra, cara. É o que eu tô falando. Eu tô cada Não, vez... o Ronaldo. O Ronaldo certamente colocaria dinheiro e tentaria fazer mais dinheiro, que é o que ele sempre fez muito bem. Você a vida gostaria do dele Ronaldo toda. dono do Corinthians? Eu não acredito que ele compraria o Corinthians sozinho. Eu acredito que Lógico ele que não, compraria sozinho com um não. grupo que Sim, é. anda com ele, que tem gente do Corinthians junto. Ele é muito amigo do Andrés. O André seria o CEO. Talvez. Você gostaria de ter o André CEO do Corinthians? Nunca. Não, eu também E você? não. Também não. Eu não, O que ia mudar? não ia mudar muita coisa, assim, nesse sentido. Teria que ser pessoas de fora de verdade Exato. mesmo. Pessoas que... ele torce pro Botafogo. Tá bom. Ele veio aí pra ganhar dinheiro, pra fazer um trabalho melhor e torce pro Botafogo. Tá tudo bem. Eu já tô desse nível. O Belo, o Vessone afeta dentro de campo? Tá começando a afetar. Por quê? Porque os jogadores, eles estão começando, o negócio tá tão ruim. Quando tá um pouco ruim, não passa do muro do CT Joaquim Grava. Aliás, a construção do CT Joaquim Grava foi para isso, né? Para você tirar os empresários dos jogadores ali, quando era na Fazendinha era tudo misturado. E foi muito bom isso, que foi realizado na época do Ronaldo e tal. Mas os jogadores começam a conversar entre eles, porque os jogadores têm contrato. Não vai mudar o contrato. Ninguém vai mandar o jogador embora e pagar 30 milhões de reais. Agora, o massagista não tem contrato. O fisioterapeuta não tem contrato. O porteiro não tem contrato. O segurança não tem contrato. O cara que corta a grama não tem contrato. Esses caras não sabem quem é o chefe deles. E eles estão junto com os jogadores o dia inteiro. Então começa a afetar sim. Não estou dizendo que eles vão errar um passe, errar um gol, errar um pênalti por causa disso. Mas eles começam a ficar... Quem tá mandando aí? Que clube é esse que eu tô? Os salários estão em dia? Então, esse é o meu ponto. O impacto vai ser a hora que começar a atrasar salário. Se atrasou o salário, aí vem o impacto oficial, confirmado. Mas e hoje tudo está mais. tudo em dia. Salário, sim. O que a gente sabe que segue atrasado é a premiação no Campeonato Paulista. Está atrasado. O Corinthians ganhou em abril. Mas se atrasar o salário e eles tiverem confiança no presidente, também não acontece nada, porque já aconteceu algumas vezes isso. O direito de imagem ficou atrasado 10, Exato. 11 Hoje meses. não dá para ter confiança, não Exato. sabe quem é quem. Exato, é por isso que eu tô falando. Eles não sabem, se atrasar o salário, quem que vai pagar? Eles não sabem. O Bessone, o Depay vai para o Besiktas? Agora tem essa possibilidade. A multa dele é baixa, né? É uma multa que tem que pagar 5 milhões para o Corinthians só de euros. A multa é de 10, metade para ele, metade para o Corinthians. Então acho que vai partir muito do desejo dele de permanecer. A gente sente que ele está feliz aí no país e tudo mais. Se partir dele a decisão de ir embora, qualquer um paga 5 pau para ele ir. Isso é um valor de moleque de base de 20 anos. Então me parece ser uma questão dele permanecer por conta dele, pelo O desejo contrato dele. foi mal feito? Não acho. Ele vai embora ou vai ficar? Eu acredito que o desejo dele seja ficar, mas eu concordo com o Vessone. O contrato foi feito para quando ele quiser sair, ele sai. Porque é 5 milhões de euros para ele, 5 para o Corinthians. Ele abre mão dos 5 dele, são 5 milhões de 5 euros. milhões de Qualquer euros. clube paga. Deixa eu falar um negócio para vocês. Que senão, se não plantar o Glauber, vai ficar puto esse futriquinho aí. O que vocês acharam da treta do Depay com o Neto? Cara, que minha cabeça, eu tô acabou de sair o relatório final da Polícia Civil
Me parece um negócio que, na minha visão, até de corintiano, não só de jornalista, isso é tão sério, é tão grave, como o negócio de uma briga, de um apresentador. Mas a gente precisa se divertir também um pouco, caramba. Eu não... Sabe o que eu acho? Eu, de verdade, eu não... Eu nem dei atenção pra isso, de verdade. O não Memphis coloquei é na uma minha... estrela internacional, querendo ou não. O Neto é gigante aqui no Brasil, mas o Memphis é uma estrela internacional, né? O que ele fala repercute na Europa. O Neto entrou na cabeça dele, cara. Porque a crítica do Neto fez o Memphis fazer uma música falando dele. Tipo, entrou na cabeça. Pra você fazer uma música, Benja, falando de mim, é porque você não para de pensar em mim, cara. Então o Neto entrou na cabeça do Memphis de um jeito absurdo. Foi isso que aconteceu. Eu vou falar um negócio pra vocês vão se surpreender comigo. Se esse fosse o problema do Corinthians, eu estaria feliz. Mas da tudo vida. bem, mas faz parte. É assunto hoje, é só Sim. polícia. Ó, Glauber. Só polícia. E parece, pô, tem que chamar o Datenão aí, pô. Põe as imagens aí do Corinthians. Eu vou falar um negócio que eu vou surpreender vocês. Tá? Corte, vamos lá. Vai virar corte. O Neto tá coberto de razão. Coberto de razão. O Depay foi mal demais. 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 Cara, primeiro que pra mim não tá jogando nada. Começa por aí. Segundo que, por exemplo, das contratações bombásticas da história do Corinthians, Ronaldo, Tevez e Depay, o que menos jogou pra mim é o Depay. Só que ele é uma figura muito interessante, ele é um puta personagem. Chegou no Brasil, se envolveu, vai na quebrada, cantor de trap, gravou com o Rariel, Corinthians, entendeu? Foi vivo pra caramba na final contra o Palmeiras, aquela subida em cima da bola, puta lance de marketing dele, porque ele sabe que aquilo ia ficar marcado pro resto da vida. Então, ok, mas o Neto faz as críticas dele, o Neto tem aquele jeito dele e tal, mas não, pô, o cara fazer a música, eu concordo com o Belo, meter a letra lá pra falar. E entrou na outra, cabeça uma coisa dele. que o Neto fala é verdade, gente. O Depay é muito maior do que o Neto. No Corinthians, não. Ah, não. O que o Neto... Maior mundialmente. Mundial, você quer dizer. não, ele é muito maior. No né? mundo Corinthians, o Né, Neto você é vai- muito Agora, maior. no Corinthians é o Agora, Neto. em termos de Corinthians, Claro. não dá pra, você não pode botar na mesma frase o Neto. Mas como é um, E o cara, Depay? como é que um Então cara o como o Depay foi Memphis mal, cara. faz uma música por causa de uma pra quê? crítica que ele recebeu? Imagina Pra se ele quê? toda a crítica, você criticou ele, pô, que o Benja, não sei o quê, o Vessone, porque o Vessone, porra, ele vai fazer música pra cacete. Né? Por que ele fez? Entrou na cabeça dele. Nessa aí, pra mim, o Depay errou absurdamente, cara. Nessa o Neto tá coberto de razão, cara. Não tem nem comparação o tamanho do Neto com o do Depay, né? Na história do Corinthians, não na história mundial, obviamente. Eu tô falando de Corinthians, o Neto é infinitamente maior que ele. Que pese pra mim, a passagem do Depay até agora tá sendo boa, considero boa. Os números são bons. A quantidade de gols e Entre Ronaldo, assistência- Tevez e Depay. É que é o menor tempo até agora, né? O Depay não completou nem um ano ainda de Corinthians. Mas O Ronaldo ficou 2 e o Tevez quase 2. O time do Tevez era sensacional, o time do Ronaldo era razoável, o time do Memphis é bem ruim. Tem essa também? Mas eu discordo do bem ruim. O time titular do Corinthians, ele compete com qualquer um, assim. 11 contra 11. Tirando trocas. Daí machuca um. Então, mas isso é outra coisa. Mas 11 pra contra 11. você o time é bem ruim? É o que o Vessone falou, os 11 O Corinthians compete com qualquer são um. razoáveis. Machuca o lateral direito, acabou o time. Não, razoáveis, então o time precisa de 0 a 10, que nota é? 7. Que nota é? Os 11. 7 ou 7,5. Tem times até melhores, obviamente. O problema é que não melhor, pode Palmeiras- machucar ninguém, não Mas tem banco. tem competição. Tem competição. Os 11 do Corinthians estão bem e estão descansados. 11 do São Palmeiras está bem, está descansado. Tem jogo. O final do Paulista provou que tem jogo. Ganhou lá, empatou em O casa. Corinthians briga por alguma coisa esse ano? Se passar pelo Palmeiras, ele passa grande na Copa do Brasil. Porque é uma montanha grande, um rival gigante, que vai estar motivado para pegar, independentemente do que acontecer na Copa do Mundo. O Corinthians, estando nas quartas de final, depois de ter passado pelo Palmeiras, ele vai chegar Eu forte. fico contente com o seu otimismo. O Corinthians é. O Corinthians passou a vergonha na Libertadores, o Corinthians passou a vergonha na Sul-Americana.
os últimos 3 anos, o Corinthians é finalista da Copa do Brasil, semifinalista e semifinalista. Perdeu as 2 semifinais para o campeão, seja São Paulo, seja o Flamengo. Nos últimos 3 O que anos, você quer dizer com isso? é um time que está chegando na Copa do Brasil. Para, Vessone. Eu Pô, vou, para, duas Vessone. semifinais e uma Para, final. Vessone. Você tá falando do Corinthians, cara. Você está comemorando que o Corinthians chegou numa semifinal, que perdeu uma final pro Flamengo e que foi eliminado numa outra semifinal. O Corinthians foi eliminado. O que o Corinthians fez na Libertadores, na Sul-Americana desse ano, Vexame. isso é uma humilhação, Você cara. perguntou de Copa do Brasil. Ah, mas é uma humilhação, velho. Tá falando de Copa do Brasil. Que eu acho que tem perspectiva. É o que eu tô falando, você montou 11, legal. Você não, se machucou o Garro, acabou. Acabou o time. O Garro vai embora? Eu acredito Essa que não. história, hã? Acredito que não. Acredito que não. Essa história do Garro no Flamengo é mentira? É. É mentira? Pelo que falaram, é mentira. Não tem muito nada disso. Mas. O que ele quer é valorização e acho que ele merece. E a janela nem abriu. A janela abre em julho. E vai até 2 de setembro. Nós temos muita coisa pela frente para acontecer, para saída, para Yuri Alberto vai ficar? Eu acho que ele tem boas perspectivas de sair, sim. Não só pelo que ele vem jogando e tudo mais, mas pela dívida que o Corinthians tem com o empresário dele. Coisa de 35 milhões, O cara. André Cury veio aqui, o Benjamin Mude falou, até hoje eu não vi R$1, a palavra é dele, do dinheiro do Yuri Alberto. Quando veio do Zenit e tudo mais. Porque Né? até R$1, ele falou, a frase dele aqui, se eu precisar comprar uma Coca-Cola com o dinheiro que eu ganhei do Yuri Alberto do Corinthians, não compro. O negócio do Yuri, o que eu ouvi lá é o seguinte, no final do ano o Augusto combinou com o André Cury, combinou de bate-papo. O Yuri fica agora, mas no meio do ano a gente não vai fazer força para ele ficar. Mas fica agora porque a gente precisa dele agora Não no é primeiro não fazer semestre. força, é não fazer empecilho pra Isso, não fazer empecilho para ele sair no meio do ano. Só que o problema é que o cara que combinou no final do ano não tá mais. E o cara que não faria nenhum empecilho para ele sair no meio do ano não tá mais. Então não se sabe mais qual a combinação. A votação do impeachment vai estar no meio, exatamente no meio da janela. Marco Belo, eu vou te ligar. Eu vou ligar para você. Marco, nós estamos fodidos. Estamos. Por isso que eu tô meio igual o Vessone, Marco. Eles estão caminhando para um negócio que não é, vai ser o caminho. Mas não tem cara, só não uma consigo ver solução. nada, Marco. Não tem só uma solução. A gente pode pensar em soluções. Vamos sentar aqui, vamos pensar em soluções que não seja vender para um cara. Mas qual? Qual? O Fortaleza virou uma SAF e não vendeu. Não vendeu para ninguém. Virou uma SAF, mudou para clube empresa e não vendeu. Sim. Marco, o Corinthians tem 2 bi e meio Não estou de comparando, dívida. lógico. Não O tô Corinthians tem comparando. 2 bi e meio É um de dívida, exemplo. Marco. Mas o cara vai pagar os 2,5 Paga. e não vai querer tirar? Ué, O cara ele vai pôr o dinheiro porque ele deixa eu ama falar. o Corinthians? Não, deixa eu te falar. Ele tem que tirar. Óbvio. É um investimento. Não Então, tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. e como que ele vai tirar esse dinheiro? Ué, o business é dele. Ele vai fazer um planejamento a longo prazo. Acabou. Mas é um clube que... Deixa eu te falar, o Palmeiras vendeu 3 moleques da base. Meteu 1 bi. É, 1 bi se hoje. você se organizar... Se o Corinthians cara, tivesse investido em Mas isso aí não é categoria... matemático, né? Se o Corinthians... Não é matemático, óbvio que não. Mas, não é matemático. Mas a partir do momento que você pega... Hoje, aonde você vai ganhar dinheiro com futebol? É numa base. Base. É base, onde vai dar. Você pega uma categoria de base, você estrutura, você traz gente profissional, e é uma plantação, né? Você vai plantar, porque uma que não tem certeza. 2 que não é um negócio que você vai trazer hoje e mês que vem tem um moleque surgindo. Mas quanto mais você demora para Quando começar... o Palmeiras começou o trabalho, não revelava ninguém, não entrava R$1. E Mas hoje... para acontecer isso é só não contratar 87 Sim, moleques sim, e mas acabar claro, com o sim, CT mas da o que base ele e tá construir um falando. hotel. Mas é isso que nós estamos É o falando. que ele tá falando. É isso que nós estamos falando. Só que não há interesse. Só ter uma gestão semi-profissional, não Mas precisa nem há ser profissional. Não tem gente no Corinthians e, na minha opinião, não há interesse. A gente precisa bater nisso, Benja. Mas... Mais, Pra cada mim- vez pra mais. mim, Cada vez mais, continuamente. Para mim, eu acho que é a cultura do quanto pior, melhor, entendeu? Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Sempre tem alguém se dando bem. Ah, isso com certeza. É uma vergonha o Corinthians
não revelar e não vender jogador. Será que o Corinthians não consegue ter na base um lateral esquerdo? Precisa ter Hugo e Matheus Bidu? Tem, mas hoje ele é o quinto, é o Denner, que foi vendido para o Chelsea. Por quanto? Que não teve uma chance no profissional. O Augusto fala que é cerca de 15 milhões. Até onde a gente sabe é de 8 a 10, é que ele deve estar colocando os bônus e já deve estar pondo isso, porque a gente não... E é 100% do Corinthians ou também é... Ele é 80, que aí eu acho que me parece um percentual ok. É bem aceitável. 3 moleque que o Palmeiras vendeu, 1 bi hoje na conta do Corinthians. Tava... Porra, com gente competente lá, opa, dá pra botar a cabecinha pra fora, Claro, não. vamos organizar a vida aqui, 1 bi é 1 bi. Mas se você é um moleque de 7 anos, o pai de um moleque de 7 anos, você vai pôr ele no Corinthians ou no Palmeiras hoje? Óbvio que no Palmeiras. Então. Mas é isso que a gente tá querendo falar. Se eu sou um presidente do Corinthians, o departamento, é claro que o futebol profissional é o que move o clube, move a paixão. Então, esse vai ser sempre a prioridade. Mas a segunda prioridade, o que eu mais olharia é a base, por causa de exatamente isso. É o dinheiro limpo. O que é o dinheiro limpo? E Você não da base faz 15 anos que está construindo lá. O que é o dinheiro limpo? É você gastou um salário de 5 mil reais para um garoto, 6 mil, um dentista, um alojamento, sei o quê. Tudo que entrar é do clube. É do clube. Então, eu vou dar um exemplo para a pessoa entender. Félix Torres. Os caras gastaram 6 milhões e meio de dólares no Félix Torres. Absurdo. Que é uma loucura. Qualquer proposta que se você tiver de 7 milhões de dólares, na verdade você só fez 500 mil com o Félix Torres. O menino da base, se você recebe uma de 7 milhões de dólares, entram 7 milhões de dólares. Você não gastou nada com o menino. Por isso que para mim é o X da questão, o que tiraria o Corinthians dessa situação é exatamente isso. Vou te dar um exemplo mais claro e mais recente. O ano passado, o Corinthians fez 1 bilhão e 100 de receita. 367 de venda de jogador, basicamente com 2 meninos. Wesley, 25 de euros, Moscardo, 20 de euros. Moscardo ainda vendido pelo Duílio, que aí o dinheiro entrou no ano fiscal do Augusto, e o Wesley vendido pelo Augusto. O Corinthians fez 200 milhões com esses 2 garotos. Esse ano deve fazer com o O Bidon. Moscardo também teve um desconto, uma taxa de antecipação. Não, aí você pega, Mais, como os clubes estão apertados, você vai no fundo de investimento, entrega a carta do PSG e traz o dinheiro mais recente, paga os juros. Mas esse dinheiro limpo, porque você não gastou nada para formar os 2, a não ser 5 mil de salário, às vezes uma luvinha, um alojamento, um inglês, não sei o quê, entrou Esse 200. ano deve fazer com o Bidon. A mesma coisa. Deve ser a grana do Corinthians desse meio de ano, deve ser o Bidon. Que é um moleque formado na base, um dos únicos. É isso, tem 80% dele também. Eu tenho uma pergunta para você, mas peraí. Hoje não tem nada melhor que a combinação de 2 paixões nacionais. O melhor café fresquinho é o futebol. E a Melita acredita que o café fresquinho tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver intensamente aquilo que a gente mais ama, o esporte. E a Melita é o café oficial do Benja, apoiando e incentivando o futebol e esporte. E não para por aí, viu? A Melita preparou um cupom fantástico de 10% de desconto em todo o site. E para compras acima de R$250, você ainda ganha o frete grátis. Então aproveita aí, escaneia o QR Code que está aparecendo aí na tela e na hora de fechar a compra, basta digitar Benja10 para ter acesso ao desconto. Fechou? Melita, o café oficial do Benja, desperta você para sentir mais o esporte. Romero. Romero, você fica ou vai embora do Corinthians? Vai embora? Não quer ficar mais? Você gosta do Romero? Muito. Bom, presente da Melita para você. Aí sim, hein? Presente da Melita para você, que você toma café toda hora lá. Liga o Matheus Américo, você está tomando café. O Vessone lá no meu timão nas lives, lá, vocês dois lá. Tudo. O meu timão tá bombando, né? Virou quase uma BBC de Londres do Corinthians. É, o meu timão é uma referência, né, velho? Lives das 8h30 da manhã às 10 da noite, sem parar. É uma atrás da outra. Quase um canal de TV hoje do clube, né? Fala de Corinthians das 8. Não, você sabe que eu fui ver a final da Champions, né, com meus filhos, fui lá ver em Munique, quando pintou o negócio da invasão. E eu tava no hotel, meus amigos ligando, eu não tinha entendido o que estava acontecendo. Pô, invadiram o Parque São Jorge, eu não entendi porra nenhuma. Cara, e eu fiquei acompanhando tudo pela live do meu timão.
que estava lá ao vivo, lá no Parque São Jorge. A gente já Fiquei um correu tempão lá. entrou no Parque São Jorge ao vivo, tinha alguém da delegacia ao vivo e a gente lá em casa dando suporte também. Agora, uma dúvida pessoal, uma curiosidade. Isso aí só puxa um pouquinho a... Tá pegando o microfone. Uma curiosidade pessoal. Vocês sofrem ameaças? Vocês têm muita apurrinhação? Eu sofri na época daquela confusão com o Vitor Pereira lá, né? Que eu fiz uma pergunta muito mal feita, de mau gosto, para o Vitor Pereira, que eu pedi desculpas, depois eu me O que você arrependi. tinha perguntado mesmo? Sobre quem mandava na casa dele. Ah, eu lembro. E aí eu sofri muita ameaça, inclusive para minha filha e tal. É mesmo? Por causa do cara... Tudo bem, também acho que a Porque os pergunta torcedores, eu também acho, eu Então, concordo. não- Todos concordamos. Sim, mas ameaça por causa disso também. Sim, lá no estádio, assim, foi bem complicado. Foram 2 semanas, eu acho, bem complicadas. Pela internet, ao vivo. Mas aí o Vitor Pereira fez aquilo que fez com o Corinthians, aí as mesmas pessoas que me ameaçaram começaram a mandar mensagem me parabenizando, me chamavam no estádio para tirar foto, enfim. Mas em relação às notícias, essas coisas, vocês não têm nenhuma encheção de saco? Ah, tem, Benja, assim. Com sempre- conselheiros, É, com... Sempre vai ter. Porque tem muito torcedor que infelizmente... Você ele está co- rindo? Eu lembrei de... Outro dia eu falei na minha live que eu recebi informação de dentro do Parque São Jorge que talvez o candidato que o Augusto Melo apoiasse no Conselho Deliberativo fosse o mesmo candidato que o André Sanches apoiasse. Os dois apoiassem o mesmo candidato. E na mesma hora o Andrés mandou mensagem me xingando. Você tá louco, filha da mãe, não sei o quê. É esse tipo de coisa que a gente recebe, mas não é ameaça, né? O que acontece é que tem torcedor, cara, e é incrível dizer isso, né? É uma pena, eu fico triste de verdade, assim. Eu sinto até pena de uma pessoa assim, que coloca o dirigente na frente do clube. O cara às vezes ama mais o Augusto do que ama o Corinthians. Isso me pega demais, porque esses caras todos estão de E o cara passagem. te xinga pra caralho, E né? xinga pra caramba tal. E o mesmo eu passava com o Duílio. Porque o Duílio do terceiro ano dele, de 2021, era uma coisa. Perdão, de 2023. As pessoas não gostavam do Duílio, papapá. O de 21, quando eu fazia alguma matéria ou alguma crítica, era o Duílio que estava trazendo o William, Renato Augusto, Roger Guedes, e ali ele virou o shake do William. Lembra dos memes? Shake do William, traz quem quer. Aí o clube fez até um carro, era uma montagem de um carro, ele com o braço de fora, fumando cigarro, com o Roger Guedes dentro do carro, Renato Augusto. Ele estava na crista da onda no primeiro ano, era difícil criticar o Duílio. E o Duílio era na coletiva, criou aquele personagem, pegou o personagem de desenho hard, ó céus, ó vida, me chamou disso, e era muito difícil, porque o torcedor estava apaixonado pelo Duílio. Então eu fui xingado, ameaçado e tal. Aí no terceiro ano, quando tá tudo ruim, as pessoas xingando o Duílio, ô, Vessone, você tinha razão, tal, e aí você passa a ter razão. Então a gente vai convivendo com esse momento. Então o Augusto era adorado, não sei o quê. Ainda tem alguns que ainda gostam mais dele, seguem gostando mais dele do que do próprio clube. Eu nunca vou entender, mas tem muito disso. E daqui a pouco, pintou indiciamento, já caiu muito isso. Já... Ô, professor, outro dia eu tava lá numa live vendo, eu vejo, viu? E aí eu entrei no chat, meu, puta, mas os caras te xingavam pra caceta, velho. Você não tá nem aí, né? Não, eu levo de uma boa, assim, sem brincadeira. Eu consigo levar muito bem. Às vezes o meu pai, minha irmã, enfim, aliás, que minha irmã gosta muito de você, muito sua fã. Muito obrigado. E eles ficam, pô, você viu que o cara falou de você? E não sei o quê. Eu falei, parem de ler, vocês vão enlouquecer. Porque isso afeta as pessoas que estão próximas, que gostam de você, que te conhecem mesmo. Essas pessoas ficam mais afetadas. A gente, por incrível que pareça, o Marco Belo deve ser assim, a gente tira mais de letra essas coisas, a gente está mais acostumado. Mas um pai, a esposa, o filho, tudo lendo tal. Eu postei fotos esses dias com o meu filho, veio lá um iluminado e falou assim, tá aí que você ganhou o ingresso, tal, tá aí no camarote. Eu nunca respondo assim, né? Mas desse daí, como estava o meu filho envolvido, eu falei, deixa eu falar, meu amigo, eu sou fiel torcedor desde 2009, eu tenho 121 pontos no fiel torcedor, prioridade 1, compre o Sul, R$33 eu estava atrás do gol. Aí eu terminei assim, quando eu ia de mascote no Pacaembu, no Morumbi, você não era nem nascido. Aí veio um monte de gente, lá, tomou, você não precisava passar, mas eu não aguentei, porque era uma coisa com o meu filho junto.
Mas normalmente eu fico mais Mas tranquilo. eu acho Tal. que fora situações especiais, críticas normais de internet, a aí gente tá leva tudo de bem, letra, né? Porque a gente tá acostumado. Eu não sei o que é isso, porque, cara, eu não tenho hater, né? Então, Você. eu Quase não não, sei né? o que é ter pessoas xingando na internet. Você tem pouca. Quase Não não. sei, eu não sei o que é. Você é um cara sempre. Eu sei que tem, eu sei que vocês têm isso. Pelo que as pessoas falam, Pelo né? que as pessoas comentam, o Glauber, que trabalha com a gente, tem milhões de haters. Realmente, então você ignora. Não ignora, porque eu não tenho, então eu não sei como. Ele eu só nem é sei como adorado, lidar, entendeu? sabe? Ele não... Entendi. As opiniões dele são Então, todas ele sempre... ignora, exatamente. Não, As pessoas amam a opinião dele. Exatamente. entendeu? Eu acho do caralho quando o cara fala assim, no mesmo post, eu acho maravilhoso. Aí, seu puxa-saco do Augusto, Ah, sim. baba-ovo, passa pano do Augusto. Aí você vai 2 comentários para baixo. Oh, para de criticar o Augusto. Porra, você só critica, deixa o homem trabalhar. Eu falo, aí tá, beleza. Pronto. Vocês dois conversam um com o outro, chegando à Tá conclusão. hein? sensacional. Romero! O Romero tá cansado hoje, não quero exigir muito do Romero. Ó, tem um fone de Edifier pra você, mais um pra Não, eu você. vou levar mesmo. Lógico que é pra levar. Opa, Gosto, muito tá doido. obrigado. Você- E se a Elô lá na porta falar, ó, precisa devolver, mentira, Eu hein? não vou devolver pra Não, ela. já tá demora. avisando. E chacoalha aí, tem coisa Eu dentro. sei que tem. Não é os programas Tá que a Elô fechado fazia aqui, que ó. vinha tudo com tijolo dentro. É muito Então, ó, vocês legal. ganharam 2 legal, fones hein? da Edifier, legal pra caramba pra vocês. E você que quer comprar, tem fone pra correr, que eu uso esse, porque esse veda tudo. Veda tudo. Você pode usar com fio ou Bluetooth. Tem as caixas de som da Edifier, que é legal pra caramba. Acesse lá edifier.com.br. Você que gosta de videogame, tem os acessórios, lá tem tudo de videogame. Põe lá o cupom BENJA que tem 5% de desconto. Ô Vessone, super obrigado. Marco Belo, super obrigado. Parabéns para vocês. Vocês são 2 jornalistas assim, muito foda mesmo. Sou fã dos 2, acompanho os 2. Muitas coisas, às vezes, que eu me informo, quando a gente também não tem. Porque não dá para. A gente não tem acesso a tudo, né? Ainda mais em Corinthians, é impossível. Muita coisa eu leio vocês, vejo as lives de vocês, ouço na Transamérica. Então, parabéns para vocês, viu? E continue, porque esse trabalho que vocês fazem é importantíssimo. Precisa, né? Precisa cobrar, precisa mostrar. É necessário. Acompanhar os departamentos Parabéns para vocês, todos. obrigado, viu? E obrigado, Benja. Obrigado pelo convite. Espero que as pessoas tenham gostado. É sempre legal conversar de Corinthians. Eu sei que o momento não é nada legal, mas, pessoal, ainda mais num momento como o Foi a Corinthians. pior conversa de Corinthians que eu tive até hoje. Não pior, Sim, O assunto. de clima. assunto. Sim, você tem razão. Assunto. Sim. Assunto. A gente não falou de campo e bola. Não tem? Vou É. falar o quê, Não cara? existe, hein? Não existe? Tem razão. É isso que eu te falo. Tá desesperador. E mais do que isso, 70% do programa talvez foi mais com polícia, com problema do que, Mas né? o que eu vou fazer? É o que Incrível. temos para hoje, Sim, cara. é isso. Eu adoraria falar, olha, estamos trazendo fulano, ó, vamos para Miami semana que vem que tem o Mundial. É isso, Vamos cara. lá. Cara, nós estamos aqui no sofá olhando e o que mais me deixa preocupado e puto é que nós vamos ficar no sofá olhando muito tempo. Sim. Pelo menos uns aninhos aí. Porque não se faz nada, velho. Não se faz nada. Não se faz nada. É só bomba caindo no Corinthians, cara. Obrigado, Marco. Obrigado, valeu pelo convite. Obrigado, Benja. Valeu, galera. A última pergunta, senão o Glauber ele mandou aqui. Você fez ou não fez harmonização facial? Não fiz. Fala a verdade. Eu nasci assim, com essa beleza, ao Nem contrário. bronzeamento artificial. Nem bronzeamento artificial, não mudei nariz, orelha. O Benja fica inventando isso. O as Benja, pessoas me caralho, param que na não rua. beija. O Benja fica inventando Ó. isso, as pessoas me param na rua pra perguntar esse negócio. Pô. Estão Aqui, o perguntando Glauber. pra ele ali, eu não sei. Ó, o Glauber mandou aqui para mim. O Benja, o Marco Belo é o repórter esportivo mais bonito do futebol brasileiro. Pergunte se ele fez harmonização facial. Olha É lá. brincadeira. Depois as pessoas ficam me parando porque o Benja fica inventando esse negócio aí. Não dá. Vai Não... sair daqui, vai A pra harmonização academia. facial tá melhor, a dele ou a do Lucas Lima? A dele, cara. Eu conheci o Marco Belo, era estragadinho, né? Não era como era hoje. Eu também, mas ele deu, né? Porra. Trabalhei com ele na Transamérica no começo dos anos 2000, era bem estragadinho perto do que é hoje. Outro dia eu perguntei, encontrei o Éder Luiz na rua, eu falei, Éder, o que o Marco Belo fez? Ele falou, ó, bicho, o que ele gastou de dinheiro ali para dar um tapa. A funilaria, a pintura Meu, e... dava para comprar Pô, uma
Mas faz bem, ficou bom. Muito obrigado. Valeu, Marco Belo. Valeu, Rodrigo Vessone. Obrigado, meu povo. Semana que vem tem mais Benjamin Mútil. Valeu!